Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então, estamos estudando um pouco de Prabhupada Bhaktisiddhanta, as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Prabhupada Upadeshamrita, né? Bom, então ele estava dizendo, né, que o mundo material ele é como uma prisão, né, principalmente para as pessoas que estão muito apegadas ao mundo material. Então se torna uma prisão. Já para os transcendentalistas, para as pessoas que têm uma visão diferente de mundo, então o mundo material ele se torna um trampolim, né, para o mundo espiritual. Então você está no mundo material, mas você não é tocado pelo mundo material. Ou seja, em certo sentido, ideologicamente você não é tocado, ou seja, você desenvolve um ideal, né? Ou seja, você tem uma ideologia de servir a Krishna, de servir a Deus, de buscar a transcendência, né? Isso é o que ele dizia, né? Ou seja, que de certa maneira nós estamos assim muito ocupados, né, a serviço de Maya, ou seja, essa energia ilusória, Mayadevi. E é muito difícil a gente sair disso, né? Krishna mesmo ele diz, né, Davihi esha gunamai mamaya duratyaya man evanje prapadante manyetam tarantite. Então Krishna ele fala que essa minha energia divina, né, que é constituída das três gunas, ou seja, das três qualidades materiais, bondade, paixão, ignorância. Então, ela é muito difícil de você escapar dela, né? Krishna fala que é muito complicado. Por quê? Porque a energia material ela é muito inteligente, muito mais inteligente que a gente, né? Do que a diva, né? A diva, ou seja, a alma, ela é tatashta shakti, ou seja, ela tem uma tendência a estar no meio dessa história. Ou seja, ela tem a tendência a ser atraída por Krishna e ao mesmo tempo ela tem uma tendência a ser atraída por Maya. Ela está no meio. Tatashta significa isso, meio. Então ela pode sentir atração por Krishna, por aspectos transcendentais, né? E ela pode também sentir atração pelos aspectos mundanos. Então a gente está no meio disso, né? E sempre vai ser assim, ou seja, até quase o final vai ser assim. Você vai uma hora você sente atração por Maya, uma hora você sente atração por Krishna, e você vai lutando contra isso, né? Mas o que Krishna fala? Ele fala que se você sente muita atração por Maya, né, você acaba se enredando cada vez mais no mundo material. Então, se você se deixa levar, né, pela energia ilusória, cada vez mais você acaba estando no mundo material. Você precisa... por isso que fala, é uma prisão. A prisão, o que significa uma prisão? Bom, tecnicamente seria um local onde as pessoas estão tentando se recuperar, né, dos seus erros, né? Então, de certa maneira, nós cometemos um erro muito grande, de esquecer de Krishna, ou seja, de não dar muita atenção a Krishna. Então, por isso agora a gente está, assim, de certa maneira, preso aqui, tentando recuperar essa nossa consciência, né? É como assim, se você é tatashta, se você está no meio, você está vendo os dois lados, você percebe os dois lados, como eu dei aquele exemplo. Como se dá esse exemplo, né? Você está nas tatashta, significa margens. É como se você estivesse na margem de um rio, e na margem do rio você percebe tanta areia como você percebe a água, né, na margem de um rio. Quando você adentra muito ao rio, você já não percebe mais areia, né, você já não sente mais areia. E se você sai do rio, você já não sente mais a água. Mas quando você está no meio, ou seja, na margem, você está sentindo os dois, né? É como, por exemplo, é como se colocasse um copo de leite de um lado e se colocasse um copo com água e cal do outro, né? Então se dá esse exemplo. Então a entidade viva, ela está no meio. Então ela, por exemplo, se ela vê o leite, ela vê o copo de água
e com cal, aparentemente parece a mesma coisa. Não tem muita diferença, né? Você não consegue distinguir as duas coisas. Mas quando você toma o leite, você sente que ele é um alimento, enfim, né, saboroso. Tá. E quando você toma a água com cal, você acaba se intoxicando. Então, por isso, a gente deve ter as instruções bem acertadas, ou seja, você precisa ter uma instrução do plano transcendental, né? Para que você cada vez mais seja atraído pela energia interna de Krishna. Krishna, ele é assim, Krishna é a fonte de tudo. Então ele é como o energético, né? Assim, ele é a fonte da energia, né? Então Krishna tem muitas energias. Ele tem uma energia externa, né? Que a gente chama essa energia externa, né, de Maya Shakti, né? ou a ilusão, né? Que deixa todo mundo confundido, né? Por exemplo, as pessoas se identificam muito com o corpo, se identificam muito com os aspectos culturais, sociais, ou seja, essa é a ilusão, né? A ilusão. Então isso é uma coisa que está influenciando todo mundo. Ninguém pode falar que está livre da ilusão. Todo mundo está sendo influenciado pela ilusão. Todo mundo. Assim, de uma maneira geral, todo mundo é influenciado pela ilusão. Mesmo quem está praticando muita vida espiritual por muito tempo, não importa. A Maya está ali, né? E Krishna, ele tem essa energia, que a gente chama essa energia também de Bahiranga Shakti, ou seja, é uma energia externa, é algo externo. Então essa energia se manifesta no mundo material e controla o mundo material. Então a entidade viva, ela acha que ela controla, ou seja, né? Ela tá pensando que está controlando tudo, mas na realidade não está. Ou seja, nós não temos o controle sobre energia material. Porque principalmente é o nosso karma, né? O nosso karma, ele está em contato também com a energia material. Então, como a gente vai controlar? A gente acaba que a gente não controla muito, né? E a gente não controla nada, na realidade, né? A energia material está aí e está nos levando. Você atua mesmo contra a sua vontade, mesmo que você não queira, você é levado a atuar. Isso é Maya, isso é energia material que está te empurrando, né? Então tem outra energia de Krishna que é a alma, né? Que é a diva. E essa é uma energia superior. Por quê? Porque a energia de Krishna, como alma, ela é como uma centelha divina. Então, ela tem todas as qualidades de Krishna. A alma, ela tem bem-aventurança, a alma tem conhecimento, ela tem eternidade. Ela tem isso dentro dela, né? Entretanto, agora ela está coberta. Então, ela não consegue se expressar muito. Por quê? Porque está muito turvo, está muito coberto. Então, a alma não consegue enxergar a sua própria identidade. Então a gente está no mundo material, ou seja, o que nós somos, né? Nós somos almas espirituais. Isso a gente chegou a essa conclusão nesses dias. Somos almas espirituais, né? Ou seja, apesar que nós temos um corpo material, apesar que nós temos uma mente, uma inteligência, um ego, mas o que nós somos mesmos somos almas espirituais. E como almas espirituais, nós temos o direito a liberdade. Ou seja, é como ele está falando, prisão. Você está na prisão, mas você tem o direito à liberdade. Você se equivocou, mas você tem o direito assim, natural de ser livre, né? Mas como você se equivocou, você tem que estar na prisão. Talvez algumas pessoas vão estar na prisão a vida toda, prisão perpétua. Acontece. No Brasil não tem, mas em outros países existe uma prisão perpétua. Você vai estar na prisão o tempo todo. Você não vai sair da prisão. Mas na próxima vida você volta para a prisão e talvez nessa vida você não vai estar o tempo todo. É mais ou menos assim essa analogia que ele está tentando falar para a gente. Mas, na realidade, o que nós pensamos? Se nós somos almas espirituais e nós temos direito a uma liberdade, nós temos que lutar por essa liberdade, né? Porque aí está o quê? O livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, né? E você também tem o direito de se equivocar, né? Ou seja, estar na prisão significa um equívoco, né? Por exemplo, se conta, né, que uma vez Gandhi, ele
Ele conversando, né, com as autoridades inglesas, bom, enfim, ele estava tentando, né, emancipar a Índia, né, libertar a Índia do domínio inglês, e de uma forma assim pacífica. Então ele conversava e aí no momento ele falava para os ingleses, assim, para as autoridades inglesas, que da importância, ou seja, que eles queriam, né, governar o país, que eles queriam, né, administrar o país, porque era o país deles, eles estavam sendo como invadidos, né? E os ingleses disseram, falaram, não, vocês ainda não estão preparados, né? Vocês não vão conseguir governar essa nação, né? Uma coisa assim. E Gandhi falou para as autoridades, ele falou assim, olha, nós temos o direito de se equivocar. Nós queremos nos equivocar. Então, esse é o direito que nós temos. Então, a alma ela tem o direito de se equivocar. Então, por exemplo, é no sentido que ela se equivoca como? Se esquecendo de Krishna. Então, como ela se esquece de Krishna, aí está o equívoco da alma. Então, nós, como almas espirituais, somos energias de Krishna. Nós estamos conectados com Krishna, só que o que acontece? Como nós estamos muito conectados com Krishna, e temos nós somos, de certa maneira, nós somos Krishna, assim, de certa maneira. Isso é uma maneira de pensar. Por quê? Porque nós temos as mesmas qualidades de Krishna, só que nós somos diminutos. Essa é a diferença. É como você pega o oceano todo e você pega uma gotinha do oceano. Quando você pega essa gotinha do oceano, você vê, vai analisar a gotinha do oceano e o oceano, você vai ver as mesmas características, né, fisioquímicas. É igual, não tem diferença. Só que a gotinha do oceano, na gotinha do oceano você não consegue se afogar. Na gotinha do oceano você não consegue surfar. Na gotinha do oceano você não consegue se molhar completamente. No oceano, é o oceano, né? Quando você entra no oceano você vê a dimensão que é o oceano, né? Então a alma é uma energia de Krishna, só que é uma energia superior, ou seja, ela é superior à energia material, porque ela tem essa conexão com Krishna. E existe a energia interna de Krishna, essa energia interna de Krishna, que nós chamamos de Antaranga Shakti ou Swarupa Shakti. Shakti significa energia, né? É uma energia interna, e essa energia interna ela se manifesta na nossa vida. Então se diz que a energia interna de Krishna, a Swarupa Shakti, ela não é cega, não. Ou seja, ela quando vê o esforço de uma entidade viva, o esforço sincero de alguém, ela vai se manifestar. Então é como, por exemplo, se Krishna estivesse desativando Maya. Imagina, ele desativa Maya. Imagina, por exemplo, um jogo de futebol, né? Se você pudesse... agora eu me lembrei de um filme que eu assisti faz muito tempo. Muito tempo. E era um filme assim, uma moça, ela estava no jardim dela, ela acha um relógio, né? Só que o relógio é um relógio místico. Então, mas ela não sabe disso. E ela vive uma vida assim muito conturbada, ou seja, ela trabalha, ela tem a família para cuidar, uma vida familiar assim conturbada, normal, né? Está muito estressada. E de repente o relógio estava lá, e ela deixou o relógio, ela limpou o relógio, deixou o relógio perto lá na sala, e de repente assim que estava aquela confusão, os meninos gritando, o marido, ela discutindo com o marido, assim, e de repente ela ficou muito assim estressada, ela falou, para! Assim, deu um grito, aí parou, e todo mundo congelou. Ela olhou aquilo, né? E ela começou a olhar que todo mundo tinha parado, assim, o relógio era místico, então ela pôde parar as pessoas, né? Então ela falou, ela falou, volta, e todo mundo voltou. Então ela viu que o relógio era... Então ela, por exemplo, ela começou a usar esse relógio, né? Então quando ela entrava no supermercado, né? Ela falava, para! Aí o relógio parava. Então ela entrava no supermercado, fazia as compras, pegava tudo, passava na frente de todo mundo, e assim foi, assim. Só que no final, ela... tem filme, né? Aí teve uma guerra nuclear, assim, os foguetes, né? As armas nucleares começam a chegar lá nos Estados Unidos, ela fala, para. Aí parou. Só que ela não... Aí ficou... o filme termina assim, porque ou se ela falasse pro relógio andar, né, ia destruir tudo. Então ela preferiu parar. Aí terminou o filme, eu não lembro muito bem. Mas o que eu digo é o seguinte, é que, por exemplo, num jogo de futebol,
você está ali, você está jogando, né? E a energia, ou seja, seria muito fácil, ou seja, fazer gols, né? Se todo mundo ser campeão, se não tivesse o adversário, né? Imagina se você tivesse o poder de parar os adversários, aí seria muito fácil. E é mais ou menos isso que acontece. Ou seja, o Krishna, ele para Maya, ou seja, ele desliga Maya um pouco, né? Essa energia dele, para você conseguir praticar a vida espiritual. Então você não conseguiria, por si só, entender que você não é o corpo, você não conseguiria por si só entender que Krishna é Deus, você não poderia por si só entender que o santo nome dele não é diferente dele e por isso você vai cantá-lo. Então aí se diz, e você por si só você não conseguiria compreender, né, o significado das escrituras do Bhagavad Gita, do Bhagavad. Mas o Bhagavad Gita é um livro, né, que na verdade ele foi falado, né? Naquela época não existia a escrita. Por quê? Porque as pessoas eram muito inteligentes. Então é do Apra Yuga, outra era. Então tudo que se falava elas aprendiam, não precisava de escrita. Aí quando entrou nessa era que nós estamos, que é Kali Yuga, as pessoas perdem a inteligência, elas perdem a memória. E aí é necessária a escrita. Foi por isso que Vyasadeva, na encarnação literária de Krishna, escreveu todos os Vedas, escreveu o Bhagavad Gita, né, mas o Bhagavad Gita foi falado assim, antes de uma guerra, falado, e isso tudo depois foi escrito para ser, porque a gente precisa ler, a gente precisa relembrar, né? Essa é a nossa situação atual. Então, se você realmente pensa, poxa, como eu vou me libertar dessa energia material? É só pela misericórdia mesmo, né? Então, esses livros, assim, o Bhagavad Gita, o livro assim, dos acharyas, ou seja, dos mestres, né, que eles passam para a gente, é uma misericórdia que Krishna está nos dando. Então, Krishna fala, Maya Mugdha Virnahi Swata Krishna Gyana Divera Kripaya Kara Veda Purana. Ele fala que você... Krishna fala, eu sei que você, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir, por isso eu estou mandando ajuda. Então Krishna está ajudando, ele manda as escrituras, ele manda tanta coisa, ele manda pessoas que possam nos ajudar, né? Então isso é tentar sair de Maya. A gente não consegue sair disso sozinho, a gente tem que pedir ajuda, né? E por isso, você está numa prisão? Sim, está numa prisão, mas você vai sair da prisão quando Krishna quiser. Essa é a ideia. Ou seja, claro, ele quer, mas ele quer também saber se você quer, né? Se você não quiser, ele vai deixar você ir. Você vai ficar mofando na prisão. Mofando. É como, por exemplo, você entra no colégio e não sai do colégio. Sei lá, você entrou no colégio lá com 8 anos e você vai ficar no colégio a vida toda. Com 60 anos você está no colégio. Isso é uma coisa absurda. Isso não vai acontecer. Mas é algo assim, mais ou menos, né? Você entrou ali e você não sai. Por quê? Porque você não tem vontade de sair. Agora, quando você tem vontade de sair do mundo material, esse desejo de moksha, né, que é como, eu não quero mais. Isso é mastigar o mastigado, imagina? Uma coisa que já aconteceu. Como diz Eclesiastes, né, isso realmente foi muito incrível quando eu li pela primeira vez. Ele diz, vaidades de vaidades, tudo é vaidade, né? Não existe nada novo debaixo do sol. É uma coisa muito, muito certa, né? Ou seja, nós estamos vivendo, né, ou seja, queremos tantas coisas do mundo material, mas isso já aconteceu. Ou seja, o que nós queremos agora viver, isso já foi vivido, né? Ou seja, por nós mesmos em muitas vidas, e as pessoas estão vivendo isso. Então, realmente, ter um desejo de sair de Maya é a primeira coisa. Você precisa querer sair disso, se desvencilhar de Maya. Aí, se você quer isso, então Krishna te ajuda. E com a ajuda de Krishna, você consegue.